Bom, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 12, capítulo todo, algumas questões introdutórias, e aí eu peço que você, se você tiver a sua Bíblia aí, volte para o capítulo 8, nós vamos fazer um rápido apanhado desde o capítulo 8, porque hoje é como se fosse uma dobradiça aqui na história, nos relatos, na narrativa, tá? Bom, capítulo 8, os israelitas pedem um rei, tá? Samuel já está velho, os filhos dele, Joel e Abias, juízes lá no sul de Israel, em Berseba, estão fazendo um juizado muito ruim, né? Aceitam subornos, eles não são pessoas de caráter ilibado aí para fazer o que eles têm que fazer. Então os anciãos vão a Samuel, Samuel reconhecidamente o profeta, a voz de Deus para o povo, todo Israel sabe quem é Samuel, e pedem um rei, não é isso? E Samuel fala, olha, vocês querem um rei, então prestem atenção que um rei como as outras nações, ele vai ser assim, e aí ele dá todas aquelas características, ele vai tomar seus filhos, suas filhas, tomar o gado de vocês, eles vão ter que pagar impostos, e assim que vai ser o rei. E o povo, é assim mesmo, a gente quer. Mesmo assim nós queremos um rei. E aí tem aquela questão que ele fica certamente muito chateado com isso, e Deus fala para ele, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim, foi o meu governo. Mas ainda assim, é dado um rei a Israel. E a história de como aparece esse rei, capítulos 9 e 10. Saul, né, aquela história cômica, a gente não sabe se ri, se chora, o que faz com essa história, porque é alguém alienado, Saul é alguém alienado da vida espiritual, ele não sabe quem é Samuel, não sabe onde mora Samuel, ele cuida das jumentas do pai, que elas se perdem, ele não acha, e toda essa questão que nós já vimos, e ele é ungido rei por Samuel de forma privada, muito particular, ele e Samuel. No capítulo 10, do 17 ao 27, nós temos essa unção pública de Saul. Agora que Saul é o rei, particularmente ungido por Samuel, todo Israel sabe quem é o rei. Eles tiram sortes, lembra que as sortes eram direcionadas pelo Senhor, eles estão vendo que o Senhor está por trás da escolha de Saul. Apesar de o povo ter pedido um rei conforme as outras nações, o Senhor é quem escolhe Saul, é o Senhor. E é dado então o rei Saul, e todo o povo vê que é Saul, por meio aquele processo de escolha, tá? E então Saul está escondido, né? Aí também é cômico isso, Saul está escondido nas bagagens, ele não quer muito bem, é alguém muito difícil, não é? E então, capítulo 11, a primeira realidade do reinado de Saul, ele vence uma batalha, ele lidera uma batalha contra os amonitas, o Naás, né? O Nahash, que é o rei serpente dos amonitas, e ele vence. E ele então é aclamado rei. Samuel termina o capítulo 11 com Samuel renovando ali o reinado dele, todos se alegram, e é assim que termina o capítulo 11. Agora o capítulo 12 é um discurso de despedida de Samuel. Despedida como líder militar, como um juiz. É esse o ponto aqui, tá? Esse capítulo é geralmente considerado como um discurso de despedida de Samuel para Israel, dizendo, estou passando o bastão para Saul. Esse é o capítulo 12. Mas dá para comparar isso com os discursos de despedida de Moisés e de Josué. Isso é interessante. Nós temos que ligar esse discurso com grandes homens do passado que, ao passarem o bastão, fizeram um discurso. Isso está sendo repetido aqui. Moisés passando o bastão para Josué, em Deuteronômio 28, e Josué, em Josué 24, está se despedindo também. Ele faz um discurso diante do povo. Então, a gente tem que concatenar essas cenas aí. Alguém muito importante, líder, reconhecidamente líder, está se despedindo. Não que ele vá morrer já, mas ele está velho, mas ele ainda vai ungir Davi. É Samuel quem vai, mas ele está passando o bastão da liderança como um juiz. Ele ainda vai ser o profeta
ele ainda é o sacerdote, tanto é que Saul, a gente vai ver que Saul não faz o que não pode fazer, tinha que esperar Samuel fazer, mas aqui ele passa o bastão de fato para Saul como o líder do povo. Só que nós vamos ver hoje que o tom do discurso não é um tom bom, como já foi no capítulo 10, do 17 ao 27, não é um bom tom, mas é um discurso assim. A gente vai olhar para esse discurso passo a passo, né? É um tom de julgamento. Nós vamos ver muito assim, ó. Coloque-se agora como testemunha. Agora vocês são testemunha. Agora eu sou testemunha. Agora Deus é testemunha. É um tom de tribunal, parece, esse discurso, tá? E a gente vai ver aqui como um padrão geral de discursos de despedida dos grandes homens da Bíblia, que eles falam sobre si. Olha como eu me portei nesse tempo, olha o que o Senhor fez e vejam lá o que vocês vão fazer. É mais ou menos o padrão. Olha como eu me portei. Moisés e Josué fazem isso. Olha o que o Senhor já fez por vocês e o final é: vejam lá o que vocês vão fazer, considerando tudo isso. Tá? Então vamos lá, vamos entrar no nosso texto. Esse é o contexto. Estamos aqui após a vitória de Saul contra os amonitas. Ele é aclamado rei. De fato, Samuel renovou a aliança ali e estabeleceu o reinado. Agora Samuel vai fazer o discurso. Versículo 1. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Então veja, de acordo com as instruções do Senhor, lá em 1 Samuel 8, o povo pediu e Samuel constituiu um rei, deu um rei para o povo. E é um rei que ia adiante do povo. Foi isso que os anciãos pediram, um rei que vai adiante de nós nas batalhas. E Samuel está dizendo agora: olha, o que vocês pediram eu fiz para vocês. O que Samuel quer dizer aqui é que ele não estava com más intenções com relação ao povo. Ele foi acessível ao povo, e apesar de ele ficar extremamente chateado com o pedido, o Senhor disse: dê ao povo o que o povo pede. E ele fez isso. Tá? O papel então dele é importante em dar ao povo. Lembra no capítulo 10, foi ele que chamou o povo, tirou sortes ali, ó, sobre a tribo de Benjamim, a família de tal e Saul. Samuel está liderando isso, ele não se colocou para fora. Tipo, vocês querem o rei? Deus vai dar, então se virem aí. Ele liderou tudo isso. Ele foi ungir Saul. Ele está dizendo: eu fiz isso. Você quer falar, Fernando? Você olhou para uma cara assim. Será que é verdade que está falando? Não, eu ia perguntar, como ele estava agindo como juiz, será que a sorte era tirada pelo Turim ainda do coletivo sacerdotal? Possivelmente. Eles não sabem onde estava o tabernáculo aqui, parece que deu uma sumida, né? Estava em Siló, mas depois da batalha contra os filisteus, Siló parece que foi destruído. Então tem aí uma ausência de tabernáculo. Desde o capítulo 7 a gente não sabe onde está. A arca voltou para Israel, mas não se fala mais. Parece então, e lendo sobre isso, parece que Siló já não é mais o local. E Samuel está com essa função. Tá? Então, possivelmente ele guiou essa escolha com o Urim e Tumim, sim. Tá? Que era um modo pelo qual Deus falava também. Tá? Deus guiava essa sorte, entre aspas. Era Deus que estava guiando. Então ele começa assim: eu fiz o que vocês pediram. 2. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cãs, cabelos brancos, né? Não é que a gente chama de cachorro não, tá, gente? Cãs é cabelo branco, tá? Estou cheio de cãs e meus filhos estão convosco. E o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade, aqui da minha tenra juventude, aqui essa palavra é lá no comecinho, lembra? Como é que Samuel chegou? Criança, a Ana levou ele criança, talvez 3 ou 4 anos, para ele ir cuidar, até o dia de hoje. Então, Samuel sabia que as pessoas podiam talvez, desconfiar das autoridades, né? Até porque o passado não foi muito bom, né? Ele e seus filhos. O passado é péssimo. Gente que não fazia o que era correto diante do Senhor. Agora ele está dizendo: o rei está aqui, eu estou velho, cheio de cabelo branco, e meus filhos estão com vocês, e o meu procedimento
esteve diante de vocês até o dia de hoje. Então, ele está olhando para os filhos também, né, que não eram lá boas coisas, mas está falando dele. Olhem para mim. Olha o meu procedimento até hoje, desde quando eu cheguei diante do Senhor. 3. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Olha só que linguagem de tribunal. Eu estou aqui, vamos lá. Quem quer falar aí, fala. Eu estou aqui, agora é a hora. Testemunhem contra mim diante do Senhor e do rei. O seu ungido aqui é Saul. Eu estou disposto a ouvir o que vocês têm a dizer contra mim. Formou-se um tribunal. E aí ele começa a perguntar: de quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Eu vou restituirei. Se eu fiz isso, eu dou de volta. Então as palavras que ele diz lembram um julgamento. Ele está buscando não só que o povo reconheça a sua integridade, mas veja como ele governou, a forma que ele fez tudo isso. Ele não está querendo se mostrar, né? Uma mostradinha, não é isso. Ele está dizendo: eu vou passar o bastão, mas isso tudo vai colaborar para o que ele vai dizer já já. Mas ele está dizendo: olhe quem era o líder de vocês, humano. Vocês têm alguma coisa contra? Veja quem era Samuel. Ele substituiu Eli com seus filhos ímpios, e na sua condição de juiz ele foi totalmente injusto. Ele não favoreceu os mais ricos, ele não pegou suborno. Talvez, eu acho que se eu pudesse ver essa cena, não sei se ele fez isso. Quando ele fala assim, ó, a quem defraudei, a quem oprimi, e nas mãos de quem aceitei suborno. Acho que ele olhou para os filhos dele, assim, nas mãos de quem eu peguei suborno? Eu não fiz isso. Talvez uma indireta para Joel e para Abias. Ele não fez isso. E olha que ele usa as palavras, ó, a quem tomei, de quem tomei o boi, de quem tomei, são as palavras que ele usou lá no capítulo 8 para falar: o rei vai tomar de você, lembra? Vai tomar suas filhas, vai tomar. É isso que o rei vai fazer. Vocês querem? E o povo: nós queremos o rei. Agora ele usa os mesmos termos: eu não tomei nada de ninguém. Então ele está colocando para todo mundo dizer, de fato. Ou, se alguém tem alguma coisa contra, fale agora. 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Então, ninguém foi à frente para acusar Samuel de algo. Ele está absolvido, ele formou um julgamento e ninguém tem nada contra ele. Israel reconhece então que não tinha outro motivo para pedir um rei. É isso que ele está introduzindo esse discurso, porque ele vai chegar lá. Por que vocês pediram um rei então? Ele começa assim: primeiro, olhem para mim. Ninguém achou nada de ruim em mim nesse tempo todo. Agora ele vai falar não dele, do Senhor. Então ele esperou o povo, ouviu o que ele tinha a dizer, franqueou a palavra. Alguém tem alguma coisa, se fala agora, se eu fiz alguma coisa errada. Israel disse: não. Ele está fazendo o povo ver o tamanho do pecado, começando por ele mesmo. 5. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra você. Agora muda, percebe? Antes ele fala: vocês são testemunha contra mim. Agora acabou essa parte do julgamento, ele fala: vamos começar um outro agora. O Senhor é testemunha contra vocês. Quem está no banco dos réus agora não sou eu. Eu já fui absolvido, agora vocês se sentam no banco dos réus. Ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então, a assembleia toda deu um voto de confiança diante do Senhor, diante do rei, e o Senhor, olha que palavra interessante: Deus é contra vocês, você dizendo, não tem nada em você, Samuel, que te desabone. Então Deus é testemunha contra vocês, com isso. Ele vai chegar lá ainda, tá? A retidão dele é absoluta. O propósito por trás dessa defesa
do seu procedimento, como eu já disse, não é se enaltecer, é apresentar a fidelidade dele como um preâmbulo para que o povo se lembrasse o líder que Deus deu para eles e eles pediram outro líder. O jeito que você falou, eu não sei se eu estava entendendo errado, tá? Mas assim, eu estava entendendo que ele ficou chateado quando Deus fala para ele assim, não está reprovando você, está reprovando a mim. Porque ele estava chateado porque o povo queria um rei e estava rejeitando o governo de Deus. Isso. Mas agora está aparecendo, que destrincha melhor, eu ouvindo, né, você falar, está parecendo que ele está chateado porque ele estava sendo juiz e governando. Isso. E ele era justo. Sim. Então tirando ele para colocar Saul. Saul. É isso? Isso, porque olha só, no fundo rejeitar Samuel é rejeitar a quem? A Deus. Israel inteiro reconheceu, capítulo 3, todo Israel sabia que a voz de Deus estava com Samuel. Todo Israel sabia que nenhuma palavra que ele falava caía por terra. Deus levantou Samuel. Rejeitar Samuel é rejeitar a Deus aqui. E aí o Senhor falou para ele, olha, estão rejeitando a mim. Ao rejeitarem você, estão rejeitando a mim. Ao rejeitarem o mediador, que foi uma coisa que o Hugo falou, ao rejeitarem o meu mediador, que eu estabeleci, estão rejeitando a mim. Então Samuel aqui está no preâmbulo, está dizendo, vocês rejeitaram a mim. E olha a forma com a qual eu governei. Deixa eu anotar onde está Cristo no texto. Pastor, você até mesmo que Deus ainda fala para ele, né? Eles não rejeitaram você. Isso, eles rejeitaram a mim. Para dar uma aliviada, para ele não ficar tão... Eu acho que é para dizer que no fundo o povo não vendo Samuel como deveria vê-lo, no fundo é a Deus Cristo. Ele era o juiz. Tá? Ele era o juiz. Se o povo estava com medo de algo, a gente vai ver agora aqui, fala, Samuel, interceda por nós. Não, a gente quer uma outra pessoa. É isso que está falando. Olha o meu nível, não é assim, mas olha quem vocês rejeitaram para pedir outro. Vocês estão rejeitando a Deus, tá? Então, agora, Samuel é o promotor, é o advogado de acusação do povo. Agora o povo senta no banco do céu, agora eu vou acusar vocês. Interessante que o povo, em nenhum momento, fala para Samuel assim, ó, seus filhos não servem, tira eles. Eles pedem para tirar Samuel logo e colocar um rei. Eles não falam assim, ó, repreende teus filhos. Isso, lá no capítulo 8 deveriam falar. Olha, seus filhos estão fazendo coisa errada. Muda lá. Ou então, Samuel ainda manda. Exorta lá, disciplina lá. Mas a solução vem do povo. Ó, a gente já sabe o que a gente quer. Eles não foram nem consultar Samuel. Eles foram para a solução. A gente quer o rei. Como das outras nações. Difícil. Mas vamos lá. 6. Então disse Samuel ao povo: testemunha o Senhor que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora Samuel chama Yahvé como testemunha. Meu Deus, coisa não vai ficar boa não. Agora povo, senta aí que vocês vão ouvir agora. Eu estou absolvido? Sim. Então agora vocês é que vão ouvir. Samuel passa então a dizer o que Deus fez em prol de Israel na história. Ele apresenta o fato de que o Senhor sempre esteve adiante do povo. Sempre esteve adiante do povo para fazer o que o povo precisava que se fizesse. Então, eles tinham agora que ouvir que quem tirou Israel do Egito? Quem levantou Moisés e Arão? O Senhor. O Senhor levantou libertador. Né? O Senhor levanta libertadores, capacita esses libertadores que não eram nada capazes. Moisés disse, você. Capacita para tirar o povo do Egito. Gente, o maior símbolo da redenção do Antigo Testamento é a saída do Egito. Quem fez isso? Yahvé, por meio de pessoas que ele levantou. Depois que acontece, várias vezes quando Deus vai falar com os próximos que vão vir, ele fala, porque eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Ele nunca, isso que eu estava pensando aqui, ele sempre volta nessa tecla, né? Assim, é como mais ou menos falasse com a gente assim, ó. A gente não aprende
Eu tipo assim, sexta igreja de São Bernardo, eu tirei vocês da escravidão do pecado. Já está feito. Vocês estão livres do pecado. Agora, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Ou deixa eu mandar, ou deixa eu ordenar algumas coisas. Primeiro ele diz o que ele fez. Depois ele ordena com base no que ele fez. Eu tirei vocês de onde vocês estavam. Eu salvei vocês. Me obedeçam. É sempre lembrando o que ele fez. Né? Então, olha só, isso, a total conexão com o discurso do capítulo 10. Se você olhar para o capítulo 10, do 17 ao 27, veja lá, 10, 18. Samuel convoca o povo em Mispa e diz assim, ó, 10, 18. Assim diz o Senhor Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito. Olha só, ele começa o discurso assim, no capítulo 10. E livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mesma ideia, ele está retomando isso. Olha o que o Senhor fez por vocês. 7, olha lá, vamos voltar para o nosso texto aqui, ó, versículo 7. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei. O que é isso? Eu vou discutir, eu vou confrontar. Pleitear aqui é esse sentido, eu vou colocar em julgamento. De novo, o tom é o tom de tribunal aqui. Vem aqui diante de mim, que agora vai ser instaurado o tribunal. Eu vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Então, o discurso está sendo mais que uma aula de história aqui, gente. Está sendo uma acusação com base no passado. Vocês têm a mim como alguém que não fez nada de ruim, agora vocês têm o Senhor como os feitos dele por vocês, e eu vou apresentar esses feitos, tá? Ponde-vos aqui, olha só, vamos resolver um caso, é tom de julgamento o tempo todo. E Samuel quer provar ao povo de Deus que Deus havia sido justo e fiel em todo o tempo da história. Tudo isso é preâmbulo para um versículo só que ele vai falar. Vocês fizeram isso. O que é? Vocês pediram o fim. Está lá mais para frente, mas vamos lá. Ele vai contar uma história aqui. Samuel está convocando o povo a olhar para trás e olhar para o que o Senhor fez, tanto para eles do presente quanto para os pais, os antepassados. 8. E ele vai contar a história de Israel brevemente, né? É um panorama. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar nesse lugar. Aqui, claramente, uma passagem pela história, né? Quando Jacó vai para o Egito, lembra, vai José primeiro, aí manda chamar o pai, vem 70 pessoas com ele, 400 anos em um versículo, né? Porque os pais ali clamaram, ou seja, já está 400 anos ali. Clamaram ao Senhor e o Senhor enviou. Isso te lembra qual livro da Bíblia? Oprimidos por um povo, clamaram e o Senhor envia. Juízes, que ele vai citar já já. Olha, desde o Egito, vocês clamam e o Senhor dá a solução. E Moisés e Arão tiraram vocês do Egito. Vocês estão aqui na terra agora. Então, já 400 anos mais o deserto. Já passa do Egito para a terra. Versículo 9. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera. Quem lembra de Sísera? Livro de Juízes. Isso, que a mulher matou, Jael, bendita seja Jael, que matou na tenda o comandante do rei Cananeu. Então ele vai lá para o livro de Juízes, agora passa mais 400 anos, ele está lembrando. Agora, se ele está com vocês na terra, chegou o livro dos Juízes, ele falaria, né? E aí, Deus os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. Qual é o pecado de Israel? Se esqueceram do Deus, do Senhor que os tirou do Egito. E aí Deus entrega, livro de Juízes. Aqui são claramente passagens do livro de Juízes. Rei de Moabe foi lá o Eglon, que foi Eude o canhoto, que ele libertou, foi contra esse rei. Contra os filisteus, você pode colocar aí Sansão. Teve mais Sangar, que matou 600 com um arpão lá de
espetar boi. Os filisteus constantemente, né, afligiam Israel. Ele está citando isso. 10. E clamaram ao Senhor. Veja qual é o padrão desde o Egito: opressão, clamor e o Senhor, na misericórdia, atende, porque é o povo da aliança, né? O Senhor em maiúsculo aqui é muito importante, gente. Dá uma olhada para a sua folha aí. Olha quanto Senhor você vê. Olha geral aí para a sua Bíblia. Você ia contar sobre isso, eu circulei. Excelente. Ótima iniciativa. Quando você lê um texto e tem muita coisa repetida, pode grifar. Tem 29 vezes a palavra Senhor nesses versículos. É impressionante. Não é? O Senhor, o Deus da aliança, Yahvé. Olha o que o Deus da aliança fez para vocês. O tempo todo eles falam de Yahvé, e vocês se esqueceram. E aí eles clamaram, versículo 10, e disseram: pecamos. Aí o povo reconhece: pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e às Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. Isso resume o livro dos Juízes, não é? Baalins e Astarotes são as diversas variedades de Baal e Astarote. O Deus da tempestade, o Deus da fertilidade, o Deus e a sua consorte, a sua esposa. Então, eles serviram lá deuses cananeus, que eles não tiraram da terra, deixaram lá, deu no que deu. Então, o povo abandona o Senhor, reconhece que pecou, clama, e o Senhor, 11, enviou a Jerubaal. Quem era Jerubaal, lembra? Foi o nome dado a ele por causa de uma situação. A tradução é que Baal contenda com ele. Quem era esse? Tempo! Gideão é Jerubaal, tá? Que o pai dele falou, lembra que ele destruiu um altar, aí foram procurar ele, aí o pai dele falou que Baal contenda com ele, que Baal contenda. Então o Gideão é o Jerubaal, tá? Tudo bem, Fernanda? Fernanda, você está duvidando de mim o tempo todo com as suas fisionomias. Não, desculpa, eu não quero te atrapalhar. Eu estou esperando você falar do Baraque. O único Baraque que eu me lembro é o da Lula lá. Não, Balaão. É O único Baraque que eu me lembro é o Obama, mas não é esse. O Baraque da Bíblia é o que Débora falou. Vem aqui. Nossa, eu já tinha esse Baraque. Juro que saiu mesmo. Baraque é de Juízes, capítulo 5. 4 e 5. Balaão. Zaqueu, né? Zaqueu na cova dos leões, né? Essas coisas. A gente vai confundindo tudo mesmo. Pedro, desce da árvore. Pedro, desce da árvore que eu vou jantar com você. Olha lá. Então, olha lá. Estamos bem de Bíblia, hein, gente? Eu vou mudar aqui. Fundamentos bíblicos. Vou mudar o nosso. Brincadeira, Fernando. Vamos lá. Então, 11. O Senhor enviou a Gideão, e a Baraque, a Jefté e a Samuel. Olha que interessante. Ele se coloca como um juiz. É Samuel falando, que ele se coloca como um juiz. E vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Gente, qual foi o pedido dos anciãos no capítulo 8? Um rei que vá diante de nós das batalhas. Eles queriam o quê? Segurança. E desde o começo desse discurso, o Samuel está falando, desde o Egito, Yahvé é a segurança de vocês. Desde o Egito. E aí ele passa pela história, né? Então assim, aqui é só um texto prova de que Samuel era um juiz, tá? A história de Balaão tem um rei que chama Balaque. Ah, por isso que eu confundi. Balaque e Balaão. Em defesa da Fernanda. Obrigada. Eu posso aproveitar a pausa Claro, para comentar claro. uma coisa? E interessante isso que você falou do Egito, toda hora lembrando, porque olha que interessante, quando Deus fala para Moisés que endurecer de novo o coração do faraó e ia mandar ir atrás deles, aí é a hora da travessia lá no mar. Aí eles atravessam, mandam o mar destruir tudo e ele fala para fazer isso para que o nome dele seja conhecido entre todos os povos. Exatamente. Aí lá no cabeça de Samuel, o que acontece? Os filisteus estão lá na arca, todo mundo doente. Aí eles falam assim, vamos devolver, porque esse Deus é o Deus que destruiu os egípcios. E aí, mais uma vez. Os filisteus falam isso. Quem deveria falar isso? Então, é que ele foi muito conhecido. Não é? O povo de Israel, a gente tem o Deus que não precisa de nada, a gente precisa do nosso Deus. Até a Raab falou. Raabe, nosso coração está... Já escutei
escutei falar de vocês. Raabe disse, os habitantes aqui de Jericó estão desmaiados de medo de vocês. Já escutaram. Chegou a notícia aqui que vocês derrubaram os egípcios, maior potência. Agora o povo tem esse Deus e fala assim, a gente quer um rei igual às outras nações. É brincadeira. Queremos trocar o rei. Queremos trocar. Agora é isso que Samuel está argumentando. Percebe a argumentação de Samuel? É assim, senta aí que vocês vão ouvir agora, no passado. Então, aqui chegou agora o nosso versículo 12. Vendo vós que Naás, esse é o versículo principal, rei dos filhos de Amon, que é do capítulo passado, né? A batalha contra Naás. O que significa Naás? Serpente. Vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós o rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Ele chegou onde ele queria chegar. Aqui a gente sabe o motivo por trás do pedido de Israel por um rei no capítulo 8. Não era apenas que os filhos de Samuel estavam fazendo uma má administração lá no sul. Tinha uma ameaça militar acontecendo. Vocês viram que Naás estava contra vocês? Lá do outro lado do rio, lembra? Em Gileade, Naás está lá. E vocês foram pedir um rei para mim. Por isso que vocês pediram um rei. Porque era com medo de outro povo. Aqui a gente sabe o principal motivo. Então, assim, olhando para toda a história, qual deveria ser a reação de Israel diante da ameaça de Naás? Pode vir que a gente vai clamar. E o Senhor vai nos livrar. Porque assim é a história do Senhor conosco. Exatamente essa conclusão. Deveriam ter confessado seu pecado, como foi em Juízes, clamado ao Senhor que é misericordioso, crido no Deus da aliança, mas o que eles fizeram? Queremos um rei que vá diante de nós na batalha. Vendo vós que Naás e dos filhos de Amon. Tinha uma ameaça, vinha contra vós, me disseste não. Isso daqui, esse não, resume o que Samuel falou no capítulo 8. O rei vai ser assim, 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 assim. Volta lá. Vou te dar exatamente o versículo. 8:19. Ele está se referindo aqui a 8:19, que é a resposta. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. O que é essa atendeu a voz? Samuel falou assim, o rei vai ser assim, vai tomar, vai tomar, vai tomar. E vocês vão clamar e Deus não vai ouvir. Porém o povo disse, não, nós queremos um rei. É esse não que Samuel está se referindo. Tá? Não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. A argumentação é toda aí. Tá? Quando a questão foi levantada então junto a Samuel, nós não tínhamos a ameaça de Amon lá, no capítulo 8. Agora a gente sabe que tinha. Ok? A crise, porque Naás estava atacando, fez com que Israel pedisse o rei e não confessasse seu pecado, e não se arrependesse, e não clamasse ao Senhor. A expectativa era, um rei vai nos livrar, um rei humano vai nos livrar. Guilherme, não seria porque Deus, mais do que ele não é um rei terreno, ele é um rei justo, porque lá na frente em Abacuque, ele fala, os caldeus vão achar e vai ser isso mesmo e pronto, vai levar cativo. Talvez eles deviam conhecer os Deus mais do que os estrangeiros, só que o medo deles é, não, a gente quer continuar pegando, então não deixa ninguém terreno. Então, mas olha só, se você olhar para Juízes, ninguém pediu um rei em Juízes. E era um povo pecador. Eles se confessavam o seu pecado, clamavam, ainda que remorso, ainda que movidos por algum tipo de medo, eles clamavam ao Senhor. Aqui, o problema foi mais fundo, porque nós queremos um rei segundo as outras nações. Eles sabiam pela história que se clamassem de todo o coração, mesmo o Deus justo, que já estava punindo eles ali com os opressores, o rei justo, por causa da aliança, o rei iria atender ao seu povo. Mas o pecado foi mais fundo. Nós queremos um rei humano, igual aos outros povos. Eu entendi a sua palavra. Não vamos pedir Deus não, porque ele é muito justo. Deus já estava punindo. Pela história, a opressão já era o castigo. O próximo passo já era clamar.
E como sempre fez, e Deus livrou. Mas agora não clamaram, pediram um rei. Mas ainda assim Deus dá um rei, né? Livra de algumas coisas. Vamos lá. Oi? Mas quando Jacó abençoou os filhos, ele disse para Judá que o Cetro não vai sair de lá. Então, talvez não seria uma forma de começar? Então, olha só, eu acho que eu falei isso em alguma aula passada, talvez tenha sido a quarta-feira do Jonathan aqui. Porque o meu marido não me passou, tá? Não te passou, vou falar com ele. Ao pedir um rei, e eles estarem agora diante de um rei, aclamado rei da tribo de Benjamim, isso era um sinal de que não é. Mas o tempo todo de vocês querem um rei, então o Senhor vai dar um rei conforme vocês pediram. O tempo todo desse dar é uma linguagem de juízo. Sim. Nós vimos, mesmo a aclamação de Saul, a linguagem de Samuel é de juízo. Vocês pediram um rei? Então, Tipo a carne que eu vou secou colocar, no nariz do deserto. eu vou colocar contra vocês agora o que vocês têm, agora está aqui o rei. Saul é aclamado sempre com uma palavra de juízo, mas é aclamado. E de fato, se um israelita bem instruído na palavra, lembrado de Gênesis 49, fala, peraí, rei que é rei vai vir de Judá. Mas aparece aqui, a gente tem um povo muito distante da palavra. A gente tem o Samuel, que é forte, mas o povo aclama o rei que estava escondido. Nosso rei estava escondido, da tribo de Benjamim. Entende? O povo estava alheio a isso. Ótimo. Boa lembrança. Tá? Então, versículo 13. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor vos deu um rei. Então, a evidência até aqui aponta: Deus é fiel a Israel, Israel é infiel. É essa a acusação. Israel está sendo condenado nesse julgamento. E de novo, a condenação, então está aqui o rei. É toda uma questão de juízo aqui. A exigência deles de um rei era uma rejeição do Senhor como rei. Portanto, considerando o padrão de juízo e castigo pela idolatria do povo, Deus atende o pedido de um rei como forma de juízo. Eu acho, irmãos, que chegando até esse ponto, que o que a gente tem que concluir é: o povo pediu um rei. Nossa conclusão é: Deus julgou o seu povo dando um rei. Essa é a conclusão que a gente tem que tirar até aqui. Saul é um julgamento de Deus a Israel. Ainda que com sua misericórdia, porque é o povo da aliança, mas é julgamento. Vocês querem, então vocês vão ter. É esse tom de Deus, diferente de Davi. É esse o tom de Deus para o povo com relação a Saul. Tá? 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderes a voz, e não lhes fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Agora a gente tem uma misericórdia muito grande aqui. Samuel dá a condenação de Israel inteira. Olha o que vocês fizeram. E está aqui o rei. Agora, isso não é o fim de tudo, como eles falassem. Isso não é o fim. Deus ainda tem misericórdia, né? Ainda tem possibilidade. Se vocês fizerem essas coisas, olha quantos verbos aqui, gente, ó. Temer, servir, atender ou obedecer, né? Não ser rebelde, seguir. Isso tudo ecoa discurso de Moisés, Deuteronômio e Josué. Se vocês forem fiéis, é mais uma prova de que está ecoando um discurso final de alguém importante. Se vocês atenderem, se vocês forem fiéis. Isso lembra muito Deuteronômio 6, Josué 24, depois você lê. O ponto é, mesmo nessa situação de juízo, Israel, com Saul, se vocês ouvirem ao Senhor, porque quem manda em vocês, Israel? É o Senhor que é o rei de vocês. Se vocês atenderem a voz do Senhor, vocês e o rei vai dar bom, né? Vai ser bom para vocês, mesmo nessa condição de juízo. Ouçam a minha palavra. E olha aqui, quem está falando, Samuel, tão profético, não é? O ofício de profeta dele de novo aqui.
se atenderem, isso é a palavra de profeta, Isaías, Jeremias, se atenderem à voz, se obedecerem, se servirem, lhes irá bem. Isso lembra as maldições e as bênçãos da aliança, Deuteronômio 28. Moisés está entregando o seu ministério e fala: se obedecerem, bênçãos, se desobedecerem, maldição. Se porém, olha aí, bênção e maldição, olha só, não deves ouvidos à voz do Senhor, mas ao contrário, antes, fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Então, mesmo com um rei, olha o que Samuel está dizendo, vocês têm um rei, a questão não é ter um rei que vai garantir segurança. Se desobedecerem, a mão de que povo vai contra Israel? De povo nenhum, a mão do Senhor. Quer mais perigo que isso? A mão do Senhor indo contra o povo? Isso é difícil, né? Então, a rebelião vai ser sempre castigada, o pecado vai ser sempre castigado. Então, embora o povo de Deus tenha pecado ao escolher Saul, embora o reinado de Saul fosse uma entrega de Deus para o povo como juízo, o povo tinha de novo diante de si bênção da obediência ou maldição da desobediência. Esses são os preceitos. O povo não se arrependeu. Como desculpa, eles pedem um rei para poder ajudar Isso. os reis, as batalhas, comparando com os outros, achando que os outros estavam, as outras nações que tinham rei, reinavam, estavam bem. Tinha um líder humano, nós queremos também. É isso. O povo deveria ter, conforme a história diz, clamado ao Senhor. Eles não fizeram isso, eles chegaram com a solução para Samuel: a gente quer um rei. Isso, nós não queremos, nós queremos um monarca humano. Pensando mais lá na frente, se alguma coisa acontecer de errado, eles vão culpar o rei. Ainda vão continuar tirando a culpa deles. É o ser humano, né? Desde Adão a gente terceiriza a culpa, não é? Mas a gente vai ver que Deus está entregando eles para os desejos deles. A gente quer dar um jeitinho e Deus fala: você vai querer ir por esse caminho, eu vou te entregar para esse caminho. É Romanos 1. Isso é Saul. Saul é o Romanos 1 para eles ali. Eu vou entregar vocês para o que vocês querem. 16. Onde-vos também agora aqui, agora olha no linguagem novo de julgamento, e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. O quê? Semana que vem, não, brincadeira. Agora Samuel chama uma questão visível para o povo ver o julgamento de Deus. Quem é o Senhor que eles rejeitaram? Falou, agora eu vou mostrar algo, né? Vai dar um sinal para o povo. Não é agora o tempo da colheita ou da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outro rei. Gente, a gente passa tão leve, eu não quero pedir um rei, gente, qual é o problema? Foi feio isso, foi mal pedir um rei, diante de todo o passado desse povo, foi mal. E agora Samuel quer se assegurar que as palavras dele sejam recebidas, porque parece que para esse povo falar não adianta, né? Parece a gente tem que mostrar o caos, tem que mostrar o juízo, tem que mostrar a disciplina, ver, para você ter medo. Igual a gente, só falar, parece que aconteceu alguma coisa para a gente temer, e é isso que ele vai mostrar aqui, né? Só o discurso verbal não adianta com Israel. E o que tem a ver? Não é agora o tempo da colheita do trigo? Então, se você fosse um israelita, você saberia. Nesse tempo não chove. Nesse tempo, ao contrário, é seca aqui. Então a gente tem que voltar lá para o clima de Israel, entender que no tempo da colheita do trigo não chove de jeito nenhum. É seca, não é tempo de chuva. E aí Deus faz o quê? Caiu uma tempestade com trovões. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo, olha como, temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Samuel dá um sinal para que o povo tema ao Senhor, porque foi mal o que eles fizeram, né?
Só vendo o poder de Deus, a ira de Deus, que o povo entenderia a gravidade do pecado, e o povo teme a Samuel. Gente, olha quem é Samuel. Samuel clama e o Senhor atende a Samuel. Então está dizendo, por que vocês não clamaram a Samuel, para Samuel dar a vocês a vitória contra Naás, o Amonita? Porque eles fizeram isso no capítulo 7, lembra? Teve um arrependimento geral, eles clamaram a Samuel, Samuel foi lá, sacrificou, orou, eles venceram os filisteus, Deus mandou trovões sobre os filisteus. Aí contra Naás, a gente quer um rei. A visão de ideia especificamente militar. Oi? Para montar um exército, para homens e ferramentas, para nós mesmos vamos prover o nosso guardião. Isso. Precisa de Deus fazer isso. Esse foi o pecado de Davi, mais para frente, ao fazer o censo de quantos homens ele tinha em Israel. Qual o pecado de fazer um censo? Qual o pecado, Davi? Você está contando com quantidade de homens para ganhar? Você esqueceu quem é que ganha? Esse é o pecado de Davi, de fazer um censo. Que nem juízes, vai tirando, só ficou. Isso. Davi quer esse pecado. Os homens vão nos dar vitória. Israel também. Um rei humano vai nos dar vitória. Não. Vocês não sabem o Deus que vocês servem. Vocês esqueceram? É isso que ele está colocando aqui. Então, 19. Todo o povo disse a Samuel. Aí ficou com medo, né? Agora teve medo, percebeu? Agora o povo tremeu. Quando teve chuva, onde não pode ter chuva, trovões. 19. Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. O povo reconhece agora. Caiu a ficha. Depois do trovão, né? Porque precisa ter isso para a gente acordar muitas vezes. Então, o povo, depois de ver a tempestade, cai em si e fala: Samuel, faça o teu papel de sacerdote e roga por nós, porque não fizeram isso antes contra Naás, mas agora, para que nós não morramos. E aí eles temem, porque além dos nossos pecados, tem confessão, de fato, pedir um rei foi errado. Então disse Samuel ao povo: não tem mais. É interessante aí que eles falam também, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus. Isso. É nosso Deus, né? Interessante, eu anotei, pulei, ótimo. Olha só o povo alheio, né? Ao Senhor teu Deus. Olha a distância que esse povo está. Para que lembre de nós e não nos mate. E aí Samuel vai voltar aqui, não temam. Tendes cometido todo este mal, de fato. No entanto, não vos desviei de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não temas. Essa palavra diz que 365 vezes aparece na Bíblia. Eu nunca contei, mas eu já ouvi aí que exatamente a quantidade de dias de um ano. Não temas, não temas, não temas. Sendo ou não temas. Bastava uma para a gente não temer, né? O que ele lembra o povo? Não se desviem. De novo, voltem para a lei, voltem para o Senhor de todo o coração de vocês, né? E veja, gente, de novo, o Senhor em letras maiúsculas é o Deus da aliança, voltem para o Deus da aliança, sejam obedientes, tem graça, tem misericórdia prontas para vocês, se obedecerem, bem vos será. Não vos desvieis de novo, pois seguireis coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Não se desviem, porque se vocês se desviarem, vocês vão seguir coisas vazias, que não tem estrutura, poeira, vapor, não tem solidez. É isso que vocês vão seguir. Tá? A palavra aqui para vazio, aqui, ou perdão, para vaidade aqui, ou vazias, lá em Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. É essa palavra. Não tem conteúdo que vocês vão seguir se não for o Senhor. Não tem função, é algo improdutivo. Não se desviem, então, fiquem nos caminhos do Senhor. Pois o Senhor, olha ali, quanto Senhor, né? Por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer do seu povo. Esse versículo aqui você tem que grifar. Porque apesar de tudo, olha a palavra. Israel, você está errado. Mas
Deus, Yahvé, tem um nome a zelar, e Ele colocou esse nome em vocês. Então Ele vai zelar pelo nome dEle. Aprove ao Senhor fazê-lo do seu povo. Deus vai... O que motiva as ações de Deus é o nome dEle. Ele vai agir por causa do nome dEle. Ele é fiel por causa do nome dEle. Ele não vai rejeitar o povo que Ele escolheu. Que palavra, né, para os abatidos. Agora imagina você, israelita, depois de muitos anos, vai para o exílio e lê esse texto lá. Não conforta você? Está lá na Babilônia, muitos anos depois, aí você lê isso aqui. O Senhor não vai desamparar o seu povo. Sigam o Senhor, não se desviem. Isso conforta os exilados anos depois. Né? Quanto a mim, longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, Samuel fala, olha, quanto a mim, eu vou orar por vocês sempre. Eu não vou pecar não orando. Olha o papel do mediador, né? Eu vou sempre interceder por vocês. Captou a mensagem? Captou? Captou a mensagem aqui. Eu vou sempre interceder por vocês. Não orar por vocês é pecado. Eu vou orar por vocês. E eu vou ensinar vocês. Como sacerdote, ele ora. Como profeta, ele ensina. Olha as funções dele. Então, isso sempre caminhou junto na história da liderança, não é? Lá em Atos 6, quando os apóstolos elegem lá os diáconos para cuidar de outras funções, por que eles fazem isso? Qual é a... Porque eles não podiam fazer tudo. E aí eles falaram, ele ficará conosco a oração e a palavra. Essa função, é isso que ele está fazendo aqui. Eu não vou deixar de orar e de ensinar vocês. Então, não orar é pecado. Olha só. Não é? Interessante isso. Não orar é pecado. 24. Então somente, pois, temei ao Senhor de novo e servi-lo fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas fez. Ele reforça a sua exortação de temer, de servir ao Senhor, olhando para o que o Senhor fez por ele. Né? Ao pensar nas coisas que Deus já fez por nós, que atitude vocês poderiam ter se não temer e obedecer? É aquela história. Primeiro Deus faz, e então Ele manda que nós respondamos ao que Ele fez. Tendo feito, temam, obedeçam. Assim foi em Êxodo 20. A abertura dos 10 mandamentos foi: eu sou o Senhor que tirou do Egito. Aí vem as ordens. Por isso não tem outros deuses diante de mim. Não façam imagens, não tomem meu nome em vão. Guardem. Vamos lá, quem estava aqui domingo, guardem o dia de descanso, porque eu tirei vocês do Egito. Eu libertei vocês. E porque em 6 dias eu fiz o mundo, no 7º eu descansei. Mas a base para Ele mandar é: olha o que eu já fiz. Me obedeçam, me sirvam. E servir fielmente aqui ecoa a Josué 24:14. Eu e minha casa serviremos. É um discurso de despedida de Josué. Sirvam. Não parece? Escolham o que vocês vão fazer. Porque eu e minha casa serviremos. Mesma coisa, e aí, gente? Vocês vão... Sirvam ao Senhor. Se, porém, perseverarem em fazer o mal, vocês vão perecer, tanto vós quanto o vosso rei. Aqui novamente. Até mesmo o rei poderia perecer, porque quem manda em Israel é o Senhor. Quem é o rei de Israel é Yahvé. A maldição lá do Deuteronômio 28 contra Israel é: se vocês não obedecerem, vocês vão ser varridos daqui. Ele está ecoando o Deuteronômio 28, está com o Deuteronômio aberto falando: se não obedecer, a lei vai ser cumprida. Vocês vão sair daqui. E o rei que tiver vai junto, não importa. Porque quem manda em Israel é o Senhor. Ok? Esse é o nosso texto. Difícil, né? Que discurso de despedida, né, gente? O pessoal está até baixado assim. É duro. Ouvir isso, o povo ouvir falar, ouvir trovão e chuva onde não podia ter chuva. Pecamos. Pedimos um rei. E aí, a partir da semana que vem, começa Saúl com os seus aprontamentos, né? Começa a aprontar. Vamos lá então, vamos responder nossas perguntas?
Tá, só como curiosidade, 29 vezes a palavra Senhor aparece aí, o Deus da aliança. Isso é de ser considerado. Sobre o que o texto está falando? Ah, não, vamos ver primeiro a nossa estrutura, né? Olha lá. Primeiro, Samuel defende o seu procedimento, certo? Do 1 ao 5 é Samuel se defendendo. Ele foi íntegro no ministério dele. Do 6 ao 18, grande parte desse texto é o quê? É uma acusação contra Israel. Percebeu que grande parte desse discurso é uma acusação, lembrando a história. Por que ele lembra a história? Tudo isso para acusar o povo. E os exorta à obediência e ao temor. Então, do 6 ao 11, a gente tem a recapitulação dos atos de Deus. Do 2 ao 13, a acusação do pecado. Aqui está a grande acusação. Vocês pediram o rei. Do 14 e 15, exortação à obediência e aviso sobre a desobediência. Apesar do pecado, ainda tem esperança. 16 e 18, demonstração visível, não é? Da ira de Deus. E a chuva e trovões numa época de seca, de colheita. Do 19 ao 25, Samuel intercede pelo povo e os adverte. Então, o povo reconhece no versículo 19 o seu pecado e pede por intercessão. Samuel, como um intercessor ou como um sacerdote, quais são as respostas dele? Ele intercede, chamando o povo à obediência, fundamentado em quê? No caráter de Deus. E ele dá alertas contra a desobediência. Olha só, Samuel defende, Samuel acusa, Samuel intercede. Tá? O que é isso aqui? Isso é um discurso de Samuel. O texto está falando sobre o discurso. Esse aí que o texto está falando. É sobre o quê? Sobre um discurso que foi feito. Não é? Diante de Israel, após o estabelecimento da monarquia de Saul. Então, depois de... Por que esse discurso não foi antes? Porque nós tivemos 3 confirmações de Saul como rei. A unção particular de Samuel a Saul. Depois, a escolha de Saul lá, por sorte, diante de todo o povo. E terceiro, depois que ele vence a batalha contra os amonitas, ele é aclamado. Depois disso tem... Então, agora eu vou falar. Está estabelecido o rei de vocês. Agora eu tenho que falar algo sobre isso. Por isso eu coloquei, quando se estabelece a monarquia com Saul. Saul agora é aclamado rei. Não tem outra solução. Ele está como rei agora. O que o texto está dizendo, eu resumi aí os pontos em negrito, tá? Esse discurso. Samuel defende seu procedimento íntegro em seu ministério diante do povo. Em seguida, acusa o povo de rejeitar o governo do Senhor e os exorta à obediência e ao temor do Senhor. Após reconhecer o seu pecado, o povo pede a Samuel que interceda por eles. E Samuel, fundamentado no caráter do Deus da aliança. Gente, isso aqui tem que estar, porque 29 vezes o Deus da aliança aparece nesse texto. Senhor em maiúsculo é o Deus da aliança. Fundamentado em quem Deus é, Samuel chama o povo à obediência. Ou relembra o povo das bênçãos e maldições da lei. Samuel está chamando o povo à lei de volta. Ok, o que esse texto me ensina para nós hoje aqui? A gente não está com Samuel aqui, não tem Saul. O que esse texto me ensina hoje aqui? 2025, São Bernardo do Campo. Esse discurso de Samuel. Vamos lá, olha lá, Fê. Confiar no Senhor, que Deus é misericordioso e Ele é fiel por causa do nome dele. Foi o que eu escrevi. Excelentes frases, excelentes conclusões. Não tem nada a ver. Não, sim, tem sim. Por causa do nome dele, você pegou um ponto muito importante. Só faltou um apesar aí, completo. Apesar, aí você coloca isso. Apesar de nós, da falta de confiança do povo em Deus. Percebe? Apesar de rejeitarmos, tudo que Deus fez apesar disso, escreva o que a Fernanda escreveu. A gente tem que se voltar para o Deus da aliança. Né? O que eu escrevi foi mais ou menos isso. Foi, ó. Diante do seu pecado, o texto inteiro está apresentando a Israel um pecado.
Samuel escreve aí 11 versículos dizendo: vocês pecaram nisso. Diante do seu pecado, o povo de Deus é chamado ao arrependimento. Apesar de seu pecado, ao temor e à obediência ao Senhor. Aqui você tem que colocar: que não desampara os que lhe pertencem, por causa do seu nome e da sua aliança. Gente, que conforto dá isso? Diante do nosso pecado, por isso que é muito atual isso. Olha que o ensino tem que ser sempre atual. Diante do nosso pecado, nós somos chamados a quê? Diante do nosso pecado. Temam, se arrependam, reconheçam, obedeçam. Por quê? Porque eu sei quem é o Deus que a gente serve. É o Deus que não desampara os que lhe pertencem. É um ensino muito atual de conforto diante do nosso pecado. Mesmo assim, o povo foi ingrato com Deus. Eu olhei no espelho hoje para um. Mesmo assim, né? Exatamente. Diz o rei, aí vem aquele rei covarde, rei beijo, Isso. né? O rei é tribunal. É um rei conforme eles queriam. É conforme eles queriam. Um rei como as outras E a nações. gente também, às vezes, né, confia no dinheiro que está aplicado. Eu confio no próximo presidente, eu confio na minha Eu tenho poupança. aqui uma segurança, investir não sei aonde, eu estou seguro. A gente faz isso. E aí a gente pode levantar um monte de analogias com pedir um rei em troca do Senhor. A gente troca o Senhor por muitas coisas, por muitos Saúls. E o Senhor nos dá. Agora a gente é confrontado hoje a esse pecado. O que a gente tem que fazer? Arrepender, temer e voltar à obediência. Por quê? Gente, volta, porque Ele não desampara você. Uau! Quais exemplos de saúde que a gente troca? Então, minha mãe falou aqui, ó, dinheiro, né? O que mais? As nossas seguranças estão aonde? Nossas cônjuge ou família, né? A nossa segurança última está na minha saúde, enfim, nós vamos colocando seguranças no lugar daquele que é o nosso rei, colocando outras coisas. Não é que seja errado Não. você ter, né? O errado é trocar. Você se poupar, você se planejar, você fazer um planejamento para Trabalho. Mas assim, uma coisa é você se planejar, né? Fazer um planejamento que é Isso. legal e a Bíblia recomenda. Outra coisa é você falar, eu estou segura. Aí vem o Collor e tira, aí você se vem o mata. Collor e tira, aí vem o plano da Argentina que acaba com não sei o quê. Porque teve suicídio na época do Collor. Teve gente que se matou na Porque a segurança última estava lá. no dinheiro dele. Teve Não é? gente que se matou. Pois é, vamos lá. Plano econômico que acaba com a graça. Jesus nesse texto. É um discurso. Vamos lá. Eu acho que o ensino também é sobre. Aconteceu comigo também, que a família estava doente, aí meu sogro leva lá para o pastor para orar. Então, muitas vezes a gente cai nisso, né, de colocar o líder, mesmo que ungido por Deus, como foi em Saúl, né, como no lugar do próprio Deus, como autoridade. E acho que foi isso que o povo pegou. Ele queria um líder e esqueceu do líder supremo, que é o Senhor. Que sempre durante a história foi líder para eles. E você levou? Agora, eu ouvi um testemunho de um pastor, um colega nosso, que disse assim, eu estava dando uma palestra em um evento e ele estava também, e foi sobre ansiedade. Ele falou, teve um período que nós precisávamos trocar de plano de saúde, alguma coisa, então nós ficamos sem um tempo por causa da carência. Então ficou sem. E aí ele falou assim para a esposa, ninguém pode ficar doente agora. Aí ele falou, como é que é? Ele mesmo, olha onde está a minha confiança em sermos bem cuidados. Ele percebeu o pecado, de fato. Não posso estar no meu plano de saúde, né? Pessoal, ninguém fica doente agora, estamos sem plano de saúde. Ué, se você confia no plano de saúde, a sua confiança última, olha, isso pega a gente, pessoal. Isso pega a gente. Tinha muitos pessoal da igreja lá que tinha essa visão, né? Que a pessoa
pegar uma gripe, ficar doente, Se era pecado, falta de fé, infelizmente. servo de Deus Não fica doente. tem que viver plena saúde, não pode ter nada. Eu sei que Bíblia eles tiraram, mas eu entendo que é uma forma de manipular, né? Mas infelizmente não está na O Bíblia. pastor tinha sempre uma justificativa quando levava alguém para ir orar, que não era curado, ele falou assim, Não teve fé. a culpa não é minha. É, a falta de É fé. você. Eu sei, eu tirar. Texto fora do contexto. Ele Sim. levou sobre si nossas dores e enfermidades. Pronto. Esse é o texto que é mais usado. Levou sobre si nossas dores, então você não pode ter dor. De dor nem ficar doente. Aliás, eu acho que nem vou morrer mais. Queria ver se esse pastor fica doente, eu queria saber. Mas vamos lá. Falaram isso pro Cláudio Barros. Se a pessoa está doente, alguma coisa está errada. Cristo no Mais Senhor. uma coisa. Mais uma aqui. Quem trabalha por conta tem esse pensamento também, eu não posso comer. Né? Porque você depende Sim. do seu corpo. Há preocupações legítimas, mas que não podem ser Claro, você vai se cuidar, você não vai correr riscos, porque você trabalha com. Eu lembro quando eu trabalhava só tocando, eu não queria jogar bola, às vezes eu lembro, eu não fazia nada. Porque se eu me machucar, eu não tenho renda. Era uma precaução. Eu sinto muito isso, porque eu fico pensando, eu vejo muita gente resfriada e eu trabalho com muita gente. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu não posso ficar resfriada. Aí eu fico pensando, nossa, só você não pode ficar resfriado, o mundo pode. Como se você tivesse controle também. Porque a gente não tem controle dessas coisas, né? Mas a gente coloca a confiança nisso. Da saúde. Exato. Também é a gente que dá, né? São os nossas seguranças. Se gripe, torce o pé. Em casa. Em casa, você Chuta o balcão e quebra o Chuta dedinho. chuta o Não tem povo, condição. quebra o dedinho. Vamos lá, Cristo no texto. Posso falar? Olha lá, Fê. Eu escrevi assim: rejeitaram Samuel e estavam rejeitando a Deus. Rejeitaram Jesus, rejeitando a Deus. Isso. E Samuel intercedia e ensinava, e Jesus intercedia e ensinava. Excelente. Esse Porque eles não sabem o que fazem, né? da rejeição, eu não coloquei aqui, porque eu tinha colocado lá quando no capítulo 8, rejeitaram a mim. Mas continua, pode manter, eu só não coloquei esse daqui. Aqui é um discurso, ele está dizendo sobre a sua ilibação, né, o seu caráter ilibado, então eu peguei um pouco disso, olha só. Assim como Jesus, Samuel colocou-se diante do povo e perguntou: quem dentre vós me convence de pecado? Isso aconteceu com Jesus. Alguém viu algum erro nesse homem? Isso aconteceu não é? Isso aconteceu com Jesus. Alguém vê algum pecado nesse homem? Samuel se colocou. Claro que ele não era perfeito, mas no seu ministério não houve erro, não houve aqueles pecados que ele listou ali. Não era dos reis. Juiz? Não era aqueles pecados do rei. Não, de tomar o boi, tomar o jumento, defraudar, suborno. Não teve. Ele foi colocado para julgamento e ninguém achou nele culpa. Eu me lembro de alguém que aconteceu isso. Colocado em julgamento e ninguém viu nele culpa alguma. O que mais eu coloquei? Jesus é um profeta maior que Samuel, que chamou o seu povo ao arrependimento, ao temor, à obediência, com promessas de bênçãos. Não é isso? Olha só, Samuel, com o seu ofício de profeta, chama o povo ao arrependimento com promessas de bênçãos. Jesus faz isso, Jesus fez isso e ainda faz, né? Por meio da sua palavra. Ele nos chama ao arrependimento como profeta, por meio dos seus profetas, né? Por meio dos seus ministros. Ele nos chama ao arrependimento, mas quando ele esteve aqui, lá na Palestina, ele chamou o povo ao arrependimento, prometendo perdão de pecados, prometendo bênçãos. Jesus é a evidência de que Deus não desampara o seu povo. Não tem isso no nosso texto? Deus não vai desamparar o seu povo. Qual a maior evidência disso? Jesus Cristo é a maior evidência de que Deus não desampara os seus. E esses devem se arrepender e confessar seus pecados, voltando-se para Ele, crendo nas suas promessas. E Jesus é o que a Fernanda falou, mediador maior que Samuel. O sacerdócio dele é eterno. Ele intercede por nós. Romanos 8, Hebreus 7 diz, também por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder. Romanos 8 também fala isso.
ele intercede e ensina os seus de maneira incessante. Jesus é o Samuel perfeito que deu esse discurso. É isso, graças a Deus pelo conforto da sua palavra e também pelo confronto. Hoje nós somos confrontados e confortados, né? Confrontado por quê? Arrependam-se. Confortado por quê? Se acheguem, porque Ele nunca desampara os que lhe pertencem. Fala, Jefferson. Tem também outra comparação, é que Jesus foi reconhecido também, assim como Samuel, né? O povo temeu ao Senhor em Samuel por meio de milagres, né? Isso, excelente. E Jesus também, por coisas sobrenaturais. Excelente, quando o povo, alguns, né? Pena que não todos, temeram ao Senhor, temeram porque viram quem estava diante dele, né? Os discípulos principalmente, né? Quando ele acaba as águas, fala, quem é este que até o mar silencia? É o temor, houve um temor ali em Pedro e nos discípulos, por causa do que ele fez, algo visível, igual os trovões aqui. Eu vou incluir isso, obrigado, ótimo. Ok? Alguém mais? Semana que vem, então, Saul começa. E aí vai entrar Jonatas na história, vai entrar um novo personagem. Vamos lá na nossa saga em 1 Samuel. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus pelo confronto e pelo conforto da palavra dele esta noite.